Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer o estudo do sinal de uma função quadrática. Bem, estudar o sinal de uma função é determinar em que valores de x ele é positivo, ou negativo. No caso da função quadrática, a gente tem 6 situações a considerar. A primeira delas é quando o a é positivo e o delta também é positivo. Bom, quando A é positivo e quando o delta também é positivo, significa que eu tenho concavidade voltada para cima da minha função, Eu estou com a função, só para a gente não se perder aqui, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, certo? Essa aqui é a função quadrática. Então, se eu tenho delta positivo e A positivo, significa que A positivo eu tenho concavidade voltada para cima. Delta positivo eu tenho duas raízes, ou seja, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho delta positivo, duas raízes e concavidade voltada para cima. Então, a gente vai ter aqui 3 intervalos. O intervalo antes da primeira raiz, x1, onde eu vou assumir valores positivos, entre a raiz x1 e a raiz x2, onde eu vou assumir valores negativos, e novamente, depois da raiz x2, onde eu vou novamente assumir valores positivos. Então, essa é uma situação. A segunda situação é quando A é positivo e delta igual a zero. Nesse caso, eu tenho uma única raiz, certo? A gente tem uma única raiz e o que vai acontecer aqui? Bom, se a gente tem uma única raiz e o A é positivo, então é concavidade voltada para cima, significa que eu vou apenas tangenciar o eixo x na única raiz aqui, que eu vou chamar de x1. Então, a gente tem aqui positivo à esquerda e positivo à direita da raiz. Somente na raiz que é exatamente igual a zero, ok? Então, nas raízes aqui é sempre zero, tá? Ok? Muito bem. Terceiro caso a considerar. A positivo e delta negativo. Nesse caso, a gente vai ter que, como o delta é negativo, não existem raízes. Então, com cada voltada para cima, mas não existem raízes. Ou seja, significa que o gráfico da função está todo acima do eixo x. Então, em todos os x pertencentes aos reais, é sempre positivo, certo? Essa é a nossa situação. Muito bem. Vamos então agora avaliar a situação número 4, que é A negativo e delta positivo. Então, isso vai nos levar a ter novamente duas raízes, só que agora com concavidade voltada para baixo. Então, aqui a gente tem uma raiz x1, aqui a gente tem uma raiz x2, só que agora a situação se inverteu. Entre as raízes o sinal é positivo e fora delas é negativo, certo? Quinta situação, A negativo e delta igual a zero. É semelhante à situação número 2, só que agora a concavidade está voltada para baixo. Então, aqui sendo o meu eixo x, a situação é assim. O gráfico apenas vai tangenciar o eixo x na única raiz, e aqui você tem então negativo tanto à esquerda quanto à direita da raiz que você encontrou. Finalmente, o último caso, o sexto caso, A negativo e delta menor que zero, Então é o caso onde você tem a sua parábola toda abaixo do eixo x. Então é negativo em qualquer situação. Ok? Muito bem? Então vamos fazer agora uns exemplos de inequações do segundo grau com uma aplicação dessa teoria que a gente acabou de ver aqui. Bom, nós vamos fazer então aqui um exemplo, certo?
O exemplo ele pede para resolver em R as inequações. Aqui ele tem os itens A, B e C. Vamos começar pelo item A. Bom, o primeiro passo para resolver uma equação é resolver a equação do segundo grau que está associada a ela. Ou seja, nós vamos começar resolvendo a equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. Nós já vimos que é possível resolver essa equação pela fórmula de Bhaskara. No entanto, nesse caso aqui, eu vou optar por resolver utilizando soma e produto, uma vez que os números que eu vou somar vai dar 5 e os números que eu vou multiplicar vai dar 6, certo? Então, dois números cuja soma é 5 e o produto é 6 é justamente 2 e 3. Então, como eu já percebi isso, fica mais fácil para mim, né, fazer por soma e produto. É uma técnica que, como eu já ressaltei antes, nem sempre vai ser fácil de aplicar, porque eu tenho que buscar mentalmente. E segundo, em alguns casos, realmente vai se tornar inviável quando, por exemplo, o delta for negativo ou quando eu tiver soluções irracionais, que quase sempre a gente não vai conseguir visualizar isso mentalmente, né? Certo? Então, aqui é uma tentativa que é muito válida quando eu consigo identificar de cara, né? É bem mais rápido do que utilizar a fórmula de Bhaskara, certo? Então, como esse foi o caso, eu vou apenas escrever aqui, certo? Para deixar registrado. Então, a soma a gente sabe que é as nossas duas raízes aqui, né? x1 mais x2. Isso vai ser menos b, né? Menos b sobre a. Nós sabemos disso, foi o que nós estudamos nas aulas anteriores, certo? Então, isso é menos 5, né? Dividido por a, que é 1, ou seja, isso é 5. Já o produto x1 vezes x2, nós vimos que é c sobre a, que por sua vez é 6 sobre 1, que é simplesmente 6. Então, como já disse, né, dois números cuja soma é 6, cuja soma é 5 e o produto é 6, então só pode ser, né, x1 igual a 2 e x2 igual a 3, certo? Muito bem, uma vez que a gente já identificou as raízes, tudo que a gente precisa agora é observar, né, o sinal do nosso A. O nosso A ele é igual a 1, certo? Então, como A é igual a 1, significa a concavidade voltada para cima, certo? Então, vamos colocar isso aqui também, né? A igual a 1, positivo, implica, né, concavidade voltada para cima, né? Para ser sucinto, eu vou simplesmente escrever assim, tá? Concavidade voltada para cima, certo? Ok? Muito bem. Então, vamos agora construir o gráfico. Aqui eu vou, na verdade, apenas esboçar o que seria, né, no eixo X, certo? O nosso objetivo não é exatamente esboçar o gráfico, mas apenas fazer um estudo do sinal. Então, basta marcar aqui os pontos 5 e 6, né? 5 e 6, basta marcar aqui as nossas raízes. Como a concavidade tem que ser voltada para cima, certo? Então, eu já sei que a nossa configuração vai ser mais ou menos isso, né? Bem semelhante a isso, ok? Então, à esquerda de 5 positivo, entre 5 e 6 negativo, à direita de x positivo, certo? Ou seja, como eu quero maior ou igual a 0, então eu vou incluir as raízes, né? Nas raízes é justamente onde tem igual a 0. Então, eu vou incluir as raízes e eu vou pegar a direita de 6, porque lá é positivo, né? E a esquerda de 5, porque aqui também é positivo. Portanto, a solução, né? Portanto, a solução é a reunião dos intervalos menos infinito até 5, fechado, né? Porque eu estou considerando a raiz também, né? Tem a igualdade, unido com o intervalo fechado em 6 até mais infinito, certo? Ou se você preferir, né, colocar na noção de conjunto, é o x pertence aos reais, tais que x menor ou igual a 5 ou x maior ou igual a 6, correto? Vamos agora então para a letra B. A letra B, novamente eu vou resolver aqui uma equação, certo? Então eu estou com a equação menos 2x ao quadrado mais 8x menos 8 igual a 0, ok? Bom, perceba que essa equação aqui eu posso dividir por 2, né? Então isso vai facilitar um pouquinho. A gente fica com... Na verdade, eu posso dividir por menos 2, né? Até para melhorar aqui o sinal, né? Então eu vou colocar aqui dividindo por menos 2, certo?
dividido por menos 2, ou multiplicando por menos 1 meio, a gente fica com x ao quadrado mais 4x mais, menos 4x, né? Você está invertendo os sinais aqui de todos, mais 4 igual a 0. Novamente, você pode utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. Mas perceba que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Isso aqui é o mesmo que x menos 2 elevado ao quadrado, né? Note que aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, se você for calcular o delta, você vai ver que tem delta igual a 0. Justamente porque isso aqui obriga o x ser igual a 2. Uma vez que o número ao quadrado só é 0, se somente se, né? Se somente se x menos 2 for igual a 0. Ou seja, se somente se x for igual a 2. Então, esse é o caso aqui onde você tem uma única raiz real, né? Ou duas raízes reais iguais, né? Depender de como você vai interpretar. Então, na hora de fazer aqui o nosso esboço, certo? O A aqui é negativo, ok? O A é igual a menos 2, que é negativo, então vai ser, eu vou avaliar, né? Vai ser com concavidade voltada para baixo, certo? Ok? Vou apenas resumir aqui para a gente. Eu chamo a atenção para o seguinte, a inequação é essa. Quando você dividiu por menos 2, você chegou nessa expressão aqui. Isso não altera as raízes, certo? Isso não altera as raízes. No entanto, altera o coeficiente de A. Consequentemente, como a gente multiplicou por um negativo, alterou o sinal, consequentemente alterou a concavidade. Então, muito cuidado quando você for resolver uma equação de segundo grau, para não pegar o A da equação que você, de repente, tenha simplificado, multiplicando por algum ou dividindo por algum número, né, e não confundir esse coeficiente A com o coeficiente A do problema, certo? Muitos alunos erram nisso daqui, ok? Então, você pode se perder se você observar o coeficiente da equação, né, que você modificou, ao invés de olhar para o coeficiente aqui da equação. Uma vez que a gente observou isso, então, muito bem. Com concavidade voltada para baixo, eu tenho uma única raiz. Então, basta eu marcar aqui, essa raiz aqui, no eixo x. No caso aqui é x igual a 2, certo? X igual a 2. A concavidade vai ser voltada para baixo, então significa que a gente vai, como só tem uma raiz, vai tocar o eixo uma única vez. Então, funciona assim, né? Ok? Então, aqui é negativo, aqui também é negativo, aqui também é negativo. Simplesmente, como eu quero a desigualdade estrita, eu vou ter que excluir a raiz. Então, aqui é bolinha aberta. Ok? Então, qual que é a nossa solução nesse caso? A solução vai ser x pertencente aos reais, tais que x é diferente de 2. Ou seja, eu excluí apenas o 2, né? Uma vez que tudo isso daqui é negativo, então tudo isso daqui interessa. Ok? Aqui nem precisava colocar, né? Certo? É só a esquerda de 2 e a direita de 2. Ok? Muito bem. Então, essa aqui seria a solução gráfica. Ok. Vamos agora, então, para o item C. A equação associada é x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0. Agora, nós vamos, então, tentar utilizar a fórmula de Bhaskara para determinar se existirem soluções. A gente começa, então, calculando o delta. O delta é b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4ac, então 4 vezes 1 vezes 4, isso é 4 menos 4 vezes 1 vezes 4, menos 16, isso é menos 12, que é negativo. Ou seja, significa que não possui raiz real, certo? Então, significa dizer que o gráfico vai estar todo acima ou todo abaixo do eixo x. Como o A é igual a 1, certo? Como A é igual a 1, então isso significa que a concavidade é voltada para cima. Portanto, quando a gente vai fazer aqui o esboço, né, perceba que vai ficar da seguinte forma. Bom, eu tenho aqui o meu eixo x, não tem nenhuma raiz para marcar. A concavidade é voltada para cima, então significa dizer que é sempre positivo, certo? É sempre positivo. Então, como eu quero, né, os x pertencente aos reais, tais que x ao quadrado menos 2x mais 4 é maior que zero,
Então significa dizer que eu estou querendo tudo que for positivo, ou seja, todo número real serve para mim. Ou seja, a minha solução é todo o conjunto dos números reais.